pessoal, boa noite, né? A gente vai compartilhando, não precisa de microfone não, porque o grupo hoje é pequenininho. Então vamos lá, vamos falar desse tópico, a alegria do fim dos tempos. Todo mundo, como eu disse antes, a gente vem falando, né, esse período que está passando e tudo isso, e a gente está vendo palestra depois de palestra sobre transição planetária, o fim dos tempos, o Jornal Nacional, o jornal, a gente só vê figura de, parece que está tudo acabando, parece que não tem jeito, e aí a gente fica pensando, será que é isso mesmo, o fim dos tempos? Será que está chegando mesmo isso? Então, eu falei assim, vamos começar, e vamos começar de uma maneira bem descontraída, então, fazendo pergunta. Eu gosto de fazer pergunta, responde quem quiser, uns mentalmente, outros pode falar. Então, vamos trazer a palestra para um jeito simples. Primeira pergunta, chuveiro é bom? Sim. Sim. É bom? Chover? Chuva em dia de praia, é bom? Sim, também. A gente vai, pra mim é ruim. Eu gosto. João? Não é bom, né? Né? Chuva em dia de praia. Imagina, você trabalhou a semana toda, Uma toda. aí tá lá pra ir pra praia, põe comida, farofa, aquela coisa toda, vai entrar no carro, começa a desar um pedaço. Todo mundo falou que chuva é bom. Aí eu vou na próxima pergunta se chover em dia de praia é bom, aí já tem uns que já falam não. Chuva em tempos de seca é bom? Bom. Excelente. Muito bom. Não tem ninguém aqui que queria falar que é uma coisa ruim. Quem já pisou na terra seca, precisando de chuva, não tem mau tempo. Choveu é bom, certo? Segunda pergunta. Desencarnar é bom? Eu nunca desencarnei, que eu me lembre. Já desencarnou várias vezes, mas não que se lembra. Não me lembro. Então, não Mas a sei gente vai se... pensar. Morrer é bom? Desencarnar é bom? Uma pergunta meio estranha, né? Eu acho que é. Eu também acho. Aí a gente tem uma pergunta, e a única pergunta que Fique é aberto. um pouquinho pesada, tá? A pergunta. Mas a gente vai passar pra frente. Segunda pergunta é, desencarnar pelo suicídio é bom? Horrível. Eu acho que não. Nunca. Não pode ser. Né? Não pode A ser. gente pode chegar perto, tem dia que tem hora que a vida da gente tá numa maneira que a gente quer sumir do mar. Eu acho que todo mundo passa períodos assim, que às vezes a gente quer sumir. Mas desencarnar pelo suicídio, isso é unânime, não é bom. Não é bom. Desencarnar por uma doença, é bom? É bom. Depende. Depende, Não sei. mas pelo menos já, pelo que a gente lê, já dá um alívio Eu acho- em algumas coisas. Eu acho que depende de como você encara Encara a a doença. doença, como você passa pelo processo, da doença. isso. Então aí pode ser bom porque você na verdade está aprendendo muita coisa. Depurando, né? Mas pode ser ruim se você se revoltar e tudo mais. Uhum. Aí o bicho pega mais, então. Isso. Verdade. Entendi. Então, ok. Então a gente perguntou se chover é bom, todo mundo falou primeiro que sim. Perguntei se chuva em dia de praia é bom, aí alguns de vocês já voltaram atrás. Não, dia de praia não é bom não. Perguntei se chover na seca, em terra seca, é bom, aí todo mundo falou que sim, é bom. Se chover demais e tiver mudslides, Então a esse não é chuva bom. em si, a chuva em si não foi muita questão, a questão foi no momento. Chover em dia de praia não é tão bom como chover em período de seca. O desencarne em si não é necessariamente nem bom nem ruim. O desencarne, por exemplo, pelo suicídio é uma coisa ruim, mas o desencarne talvez uma doença que seu corpo precisava, pode ser uma coisa boa, né? Então a gente vai ver que não é as coisas que são tão importantes, são os momentos que elas acontecem na vida que vai dar a importância daquilo, certo? Um sexo pode ser bom ou ruim. Se for um sexo desvairado, sem nenhum elo com amor, é uma coisa ruim, é promiscuidade. O sexo com amor, com responsabilidade, com uma pessoa que você gosta para criar uma família, é uma coisa muito boa, certo? Até armas, a gente vai saber que armas existem no nosso lar, tem seguranças armados. Então tá lá no livro, é só ler. Então a arma em si não é uma coisa que vai fazer nada, uma arma não vai sair voando, a gente não sei porque a gente tem uma chave de fenda em cima do pau. Mas uma chave de Me fenda lembrou mesmo não vai sair aqui assim e fazer uma coisa ruim com ninguém. Não sei como você joga uma chave de fenda no pau. Viu, pessoal aí da internet? Não tem ideia. Então, a chave de fenda em si é uma arma, pode ser considerada, certo? Pode ser considerada uma arma ou pode ser considerada para arrumar a televisão que está quebrada lá atrás. Então, a arma em si, ela não tem um valor, mas aquilo que ela vai fazer é que envolve aquela necessidade. Então, tá bom. Então, vamos lá.
falar ruim. Respirar aquela poeira da faxina é bom? Ai, não. Aí todo mundo fala não, né? Pode faxina, então, fazer faxina depende. Você põe um sambinha lá na vitrola, às vezes tem um conversando com você, pode ser uma coisa até boa, né? Mas aquela poeira, ela nunca é boa, respirar aquela poeira. Porém, habitar em uma casa limpa é bom? Isso é Muito. Tá vendo onde é que eu tô querendo chegar? Será que então, para habitar uma casa limpa, a gente tem que respirar poeira e tem que fazer faxina? Então agora começa a encaixar no tema, né? Então nada em si tem aquele valor. É o momento que aquilo está passando que vai ter um valor no tópico. A gente vê que, às vezes, a gente lê aqui como em Lucas, bíblico, né? Haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Isso a gente vê isso todo dia agora no jornal, praticamente falando a mesma coisa. Se a gente liga a televisão nesses últimos meses, parece que o mundo está acabando mesmo. A gente vê essas imagens, né? A gente vê com imagens como, às vezes, em lugares que tem, como é que fala, looting, que às vezes é um protesto pacífico, mas aí vem o povo que quer bagunçar com o protesto pacífico para virar bagunça. A gente vê corona, gente querendo passar na frente, que é hospital, aquela coisa. Então a gente vê essas imagens apocalípticas e a gente acredita que é o fim dos tempos mesmo, o fim do mundo. A gente tem que tomar cuidado, porque até com esse coronavírus pode evocar algumas coisas na cabeça das pessoas, prejudicar a saúde psicológica. O medo mata mais do que o vírus, pode ter certeza disso. Todo mundo aqui pode ter certeza que o medo matou muito mais do que qualquer vírus. Se a gente juntar todos os vírus, não chegaram isso aqui do que o medo consegue fazer com a pessoa, com o psicológico de uma pessoa. Então, esses tempos, né? Vamos ver aqui então, a gente está falando de agora o que está acontecendo. Lá na pergunta 42, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, a gente pode conhecer a duração da formação dos mundos? Assim, da Terra, por exemplo? Será que tem como a gente saber quanto tempo que durou a formação de tudo isso? Nossa, será qual a idade, né? Às vezes a gente quer saber. Será que os Espíritos falam? A duração da Terra que você está falando? A resposta é essa aqui, ó. Duração da formação dos mundos. Dos mundos. Incluindo a Terra. A resposta é, nada te posso dizer a respeito. Porque só o Criador o sabe. E é bem louco quem pretendesse saber. Ou conhecer o número de séculos dessa formação. A gente tem uma ideia científica baseada na Bíblia. Em alguns fatos até, né, de carbono, tudo isso. Então a gente tem uma ideia que a Terra tem 4,56 bilhões de anos. Porém, a idade exata da formação, se a gente vai ficar com Kardec ali, a gente não tem essa ideia, a gente é mais ou menos. Então quando a gente está falando do fim dos tempos, que tempos é esse que a gente está falando? Quem é que tem a mania de falar assim, na minha época? Nossa. Né? Quando a gente passa dos 40, a gente usa isso mais e mais. E com os filhos, então, com os jovens, fala assim, nossa, era pra ir pra escola, era subir a montanha, os dois, pra lá e pra cá. Falava assim, pra ir pra escola era subir montanha, pra voltar pra cá subir a montanha de novo. Eu falei, gente, nós estamos no céu uma hora dessa, né? Estamos escutando os pais. Essa época, na minha época, hoje é a nossa época, né? Então, quer dizer, nossa época é todo momento, a época é hoje também. Mas a gente não tem como saber exatamente, então. Mas ok, mas tem uns mundos, não tem? A gente sabe que tem alguns mundos, algumas classificações, para a gente ter uma ideia. Primeiro que existem os mundos primitivos. O senso moral é quase nulo. Por isso mesmo que as paixões reinam. Na psicologia de Freud denominou o id, o ego e o superego. O id é a criança chorona. O id é as nossas sensações das paixões, do que eu quero. Neném quer saber que horas que é, na hora que tá com fome? Tadinha, minha mãe vai trabalhar às 7 horas da manhã, vou ficar chorando aqui 3 da madrugada, não, deixa eu esperar um pouquinho, eu consigo. Não, porque o neném quer o que quer na hora que quer. E não quer saber quem é que vai levar, certo? Ele está agindo pelos impulsos necessários para ele sobreviver. Ele chora, ele precisa daquilo. Então, os espíritos primitivos, aí é acumulado ao egoísmo. Eu quero o que eu quero, são as minhas paixões, eu quero fazer o que eu quero e não tem o senso moral. Esse mundo, a Terra já foi um planeta primitivo em algum momento? Sim. Então, espíritos que vão nascer aqui pela primeira vez, né?
vão chegar e falar assim, não, a luta do mais forte, eu quero esse, não quero saber se você não vai ter nada, eu quero tudo, né? Então, mundos de expiações e provas. Depois, quando o planeta passa por essa temporada, com o pessoal mais complicado, primitivo, aquela coisa, aí vai virar um mundo de provas e expiações. Provas e expiações é o mundo que a gente vive hoje, esse é o planeta Terra. Prevalece o mal ou o bem? Qual que é mais? O que mais aqui prevalece? Isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Só ir lá no capítulo. Então, qual que prevalece hoje? Ao nosso ver, o mal. Não é nem ao nosso ver, é o que é mesmo. De acordo com o Evangelho, é o mal. É o mal. O mal ainda prevalece. Não quer dizer que vence. É bom a gente entender isso. O mal nunca vai vencer o bem. Ele só é mais alto. Né? Porque não é assim, o mal é audacioso, o mal fala, o mal grita. E o bem, ele não quer lutar, então o bem fica quietinho. Não existe quem foi? Foi Mandala? Não. O silêncio dos bons. Mandela, desculpa. Mandala é outra coisa. Que falou, né? Eu não tenho medo do grito dos maus. Eu tenho medo do silêncio dos bons. Isso. Então, por quê? Porque o mal, ele grita, ele fala, mas o bom, ele tem que gritar mais alto ainda do que o mal. Porque ele sempre vai vencer. Não existe isso do bem vencer. O bem pode só prevalecer, mas não vencer. Então nós estamos nessa época. O mal. O mal, exato. Ele só prevalece. Tem mais mal, mas ele nunca vai vencer. É só uma fase, uma etapa. Então a gente tá todo mundo aqui agora na luta, né? Pra chegar ali, qual mundo, gente? Todo mundo falando disso. Regeneração. Todo mundo ali, nossa senhora, será que vai ser em 2020? Vai ser 2057? Vai ser todo mundo aqui tentando, né? Suando aqui pra virar esse mundo. Mundo de regeneração. Prevalece o bem ou o mal? Lá, o bem vai ficar maior do que o mal. Olha que interessante, que eu não tinha pensado em cutucar tanto esse capítulo aqui, quanto veio na cabeça para cutucar. Que eu também achei, eu falei assim, se o mal prevalece agora, e nós estamos indo para a regeneração, nem faz uma brincadeira dessa, né? A gente está esperando que o bem. Mundos de regeneração, são mundos em que as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando nas fadigas da luta. Quer dizer, ainda tem expiação, só que você está mais equipado, você tem mais material para trabalhar aquilo, você tem mais educação, mais inteligência, porém, é um equilíbrio entre o bem e o mal. Você vê. É um equilíbrio. Então, um mundo de regeneração. Aí eu fico assim, oh, meu Deus. Então é um equilíbrio, porque o mal tá grande. Eu já achei que ia pular direto pro bem, né? Aí eu falei assim, então já começa a equilibrar. Aí depois disso, vem quais dos mundos? Depois que a gente passar a regeneração? Mundos felizes. Felizes. O bem ou o mal predomina, pessoal? Pelo amor de Deus. O bem predomina. Aí, pelo amor de Deus, não for o bem. Só o bem predomina no mundo Só o bem felizes. predomina. Só o bem não. Por exemplo, é o que eu falei ali agora mesmo. Se o bem e o mal existem, é preciso saber viver. Que aí na sua cabeça você vai ver se o bem está na frente ou se o mal está. É uma escolha sua. É preciso saber viver. viver. Mundos ditosos são felizes. Olha o que você vê. Eu achava que era o bem, pronto, reinou, acabou. O bem O bem sobrepuja o mal. Então existe o mal? Existe. Se o bem sobrepuje o mal, é porque ainda existe o mal. Certo? Então antes eu falo, gente, mundos ditosos são felizes, é lá. É lá que eu quero pegar o Eros direto, né? Só que aí eu falei assim, não, lá não tem mal. Só que eu estava errado. Tem mal ainda existe. Mas a felicidade impera. Então aí o bem é mais do que o mal. Então nos mundos ditosos é que vai virar o de regeneração. O de provas e expiações, que é a gente agora. Será quanto tempo, gente? Daqui até aqui, o que significa só que mudou do mal para o bem. O meio está no equilíbrio, né? Então, quando é que vai chegar esse mundo feliz, bem, né? Mundos celestes ou divinos. Aí, exclusivamente, reina o bem. Visto que todos aí já alcançaram o cume da sabedoria e bondade. Lembra das duas asas que a gente tem que equilibrar bem? Porque você pode ter uma sabedoria linda, maravilhosa,
vai ser, dá pra virar, né? E muitos espíritos a gente tem conhecimento, encarnados e desencarnados, certo? Então você tem uma inteligência fantástica, mas usa pro mal. Ou você pode ser uma pessoa muito boa, mas não faz nada. Você tem um coração bom, mas não sabe como fazer, certo? Imagina você ser uma pessoa super boa e é um desperdício, porque não estuda para fazer aquela bondade que você é capaz de fazer, certo? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não estou falando de estudar na escola, estudar seja onde for, certo? Aí a gente fala, mas essa transição planetária, quando é que começou isso? Quem acha que agora com o coronavírus? A transição, eu acho que começou na época de Kardec, 1700, 1800. Né? Porque a gente fala nessa tal de transição planetária, todo mundo fala, gente, começou essa transição, né? Os palestrantes empolgam, todo mundo começa com esse negócio, já estamos na época, e todo mundo fala, é mesmo, começou? Na época de Quando Cristo. é que começou? Sempre existiu. Olha lá a resposta pra gente do Livro dos Espíritos. Transição planetária sempre existiu. Numa determinada época, ela pode avançar mais rapidamente. Observe a incubação da Idade Média, preparando para o período da Renascença. Idade Média, a Dark Ages, a Idade da Escuridão, né? De repente, aí teve que avançar. Aí veio a Renascença. Aí vocês veem pintores, vem o iluminismo, aí vem aquela coisa que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Depois vem a época industrial e a gente vai vendo a história caminhar mais rápido. Só que de vez em quando, a gente parece que estaciona, parece que a gente entra num período meio lerdo. Aí vamos lá para esse livro aqui, é Caminho da Luz. Esse aqui tem que ser quase decorado, né? Esse livro aqui. Cristo, aqui no Ceará, gente, eu acho que nunca teve uma reunião formal, o que é meio estranho, vai fazer 8 anos, né? Nunca teve uma reunião. A gente resolve o problema ali na hora. Então faz essas reuniões escolares, que nasce e resolve o problema. Por quê? Quando eu li esse livro, antes de até do Ceará, eu falei assim, gente, o conjunto dos Cristos precisaram de 3 reuniões. Jesus precisou de 3 reuniões para resolver os problemas. A gente tem que fazer uma reunião até para escolher o forro da mesa que vai ter. O que acontece em reunião realmente? Nada. Começa um a discutir com o outro, um quer falar qual que é a ideia dele, o outro que... Agora, aqui, pelo menos no Ceará, é bom porque a gente fala assim, ó, você não gostou do forro? Traz a sua proposta, traz o forro novo, já coloca o forro novo, vê se o pessoal, a maioria concordou, resolvido o caso. Mais sério, mais fácil. Agora, não, por quê? Eu descobri que a cor azul não vai muito bem com não sei o quê, aí o outro na reunião vai falar, mas diz que essa aqui é renda tem que ser coisa do terreiro, e não sei o quê, e aí começa aquela discussão, chega no fim da discussão, todo mundo quer saber, tira a mesa, porque aí não precisa se preocupar com o fogo, não é assim? Os Cristos, eles são práticos, porque são puros, eles querem resolver com o coração, o bem, eles não querem nhenhenhê, em Minas fala nhenhenhê, tá? Primeiro, tiveram 3 reuniões. Primeiro foi quando? Quem lembra? Primeira reunião dos Cristos, quando Jesus estava prestes a Formar a Terra. Formação da Terra, né? Ele vai ser co-criador desse planeta, governador. A gente acha que a Terra está sendo governada pela Casa Branca, Brasília. Sabe de nada, você. Né? Governador a gente tem, governador mesmo, bom. Então, Cristo reuniu nessa hora. Depois ele reúne a segunda vez. Para quê? Quando ele vem encarnar. Aí vamos reunir tudo. Houve uma limpeza, o livro é Francisco de Assis, ali no começo, fala muito daquela preparação, dos 1000 anos. Um livro fantástico. Então a gente vê que aí o Cristo resolve, ok, eu tenho que ir lá, o pessoal tá na hora. E aí houve uma terceira reunião com os Cristos, 1969. Com os Cristos, porque a gente acha que Jesus é o único Cristo. Jesus é o Cristo responsável aqui pro nosso planeta. Mas tem vários Cristos, né? Jesus Cristo é um, Cristo Jesus. Mas imagina quantos Cristos. Imagina que a gente um dia vai ser um Cristo. É muito interessante, né? Chega lá, Elza, deixa eu falar aqui, é um Cristo dela. Tô querendo saber como é que tá seu planeta, tá complicado? Aí a Elza fala assim, nossa, se eu tenho um povo aqui complicado, eu acho que vou levar lá pro Júlio, lá, pro planeta do Júlio, porque o pessoal lá é mais evoluído. Vou falar com o Cristo Júlio e ele decide lá se esse povo vai pra lá. Aí chega e fala assim, não, manda pro seu Aécio, né? O Cristo é. Um dia vai ser assim, porque se todos nós vamos atingir também, né, espíritos
Cristo que falou isso. O próprio Cristo falou, Deus falou, todos nós somos Deus, nós estamos nesse caminho. Isso aqui é a única fatalidade do mundo, que nós todos vamos chegar lá. Né? Mas a gente está mais para Macacóide ou para Cristo, gente. Né? Vamos combinar que a gente ainda tem muito que aprender, né? Mas estamos caminhando. Aí Jesus consegue uma moratória. Por quê? Estava começando a bagunça, estava começando a gente começou a ficar aquele período lerdo, aquele período que não estava desenvolvendo, aquele período que já estava ameaças. É óbvio que eu estou resumindo, né, em poucas frases. Mas Jesus consegue uma moratória de 50 anos. Para a gente ficar 50 anos, né, como se diz assim numa negociação, pessoal, vou fazer o seguinte, 50 anos, vamos ficar sem guerra, porque agora a gente já está adquirindo armas nucleares, potência muito maior, certo? Nós estamos falando em 1969, já houve a Primeira Guerra Mundial, já houve a Segunda Guerra Mundial e a possível guerra, a Terceira Guerra Mundial, já começa a pairar essa possibilidade. Então, vem essa ideia, olha, vamos dar esse pessoal uns 50 anos para tentar apaziguar, para não estourar uma Terceira Guerra. Se isso acontecer, então 50 anos de 1969 vai cair que dia? 2019. Por isso o povo, todo mundo desesperado, 2019, doidinho para chegar julho, junho ou julho? Julho. Junho, né? 21 de julho. Foi 21 não. 19 de julho ou 21 Não, de foi julho? no fim, eu acho. Não, 19 ou 21. Então tá, porque o homem pisou a lua. Então vamos colocar. O homem que eu me pisou a lua. Ah, não. Aí todo mundo tá torcendo para dar certo. Né? Assim, gente, vamos chegar até lá, porque se chegar até lá, o mundo vai ser regeneração e vai ser uma bênção e o bem vai prevalecer. Só que não é bem assim. Né? Só que não, né? Ainda vai ter. Por quê? Só disseram assim, se vocês conseguem chegar 50 anos sem essas guerras que vão acabar o mundo, vocês vão ter a possibilidade de grandes avanços, porque vocês vão estar recebendo também, entendeu? Você vai ver os médios, né? A gente vai ver os médios, as intuições, as descobertas, mas a principal é que vocês têm que conseguir, vocês vão conseguir a paz e união entre os países e seus governantes. Isso tem que conseguir, porque a gente está falando do mundo de acabar o fim dos tempos. Que tempos são esses? Fim dos tempos da ignorância, do materialismo, do egoísmo, esses tempos que já não está funcionando mais. Mas para isso acontecer, não adianta só os Estados Unidos ficar bem, não adianta só o Brasil ficar bem. Não, tem que ser o mundo todo, porque não tem como regenerar só um país ou dois. Tem que regenerar o planeta inteiro, certo? Quem viu aqui no Corona, como que foi rápido o avião mandar os vírus ir para lá, para cá, e fechava ali, não é o país, ele fechava a porta, abria ali. Viu como que se espalha rapidinho? Imagina se isso aqui fosse a regeneração, a bondade. Se a gente transformasse isso tudo em compaixão e falasse, vamos soltar esse vírus do amor, da compaixão para o mundo inteirinho, na mesma velocidade. A gente pode fazer isso. Aí o seu Aécio falou, ser feliz, a sua vida, né? É possível viver bem. Você tem que, qual a letra da música? Tem que falar a frase? É preciso saber viver. Se você saber viver para acelerar esse processo. Então, tá bom. Então vamos lá. É isso aqui, né? Essa figurinha eu gostei. Não, muito obrigada, estamos muito ocupados, carregando aquele troço cheio de pedra, e o cara ali com a roda, falando assim, companheiro, alguma coisa aqui para te facilitar a sua vida, né? E as pessoas, não, quero não. Então a gente tem que ver que às vezes o mundo vem umas pessoas dessas oferecendo a gente uma roda, e eles estão lá com a rodinha ainda quadrada e carregando pedra e aquele sufoco, mas isso aqui pode ser representado, né, por esses fins dos tempos, a ignorância, a gente ainda está lá agarrando dinheiro, não vou de jeito nenhum para o centro, para um estudo, para uma coisa, porque eu tenho que ganhar muito dinheiro, ou eu tenho que... E vem o Cristo falando, meu filho, eu estou te dando aqui, é uma roda, eu estou te dando aqui as ferramentas todas para o seu bem-estar emocional, psicológico, físico, eu estou te dando aqui tudo, e você insiste em usar esse carrinho aí com uma roda quadrada cheia de pedra. Esse é o fim dos tempos que a gente está falando, que a gente tem que ter essa alegria de saber que a gente está sendo oferecido as rodas para a gente caminhar mais leve, mais fácil. Vamos ler isso aqui só para a gente ter uma base aqui. Uma pandemia que chegou do estrangeiro e que se espalhava rapidamente dos portos onde chegavam os passageiros infectados, assintomáticos ou não,
sem nenhum medicamento que pudesse pará-la. Todos os habitantes confinados em suas casas para evitar o contágio. A paralisação total da economia. O exército vigiando as ruas. Médicos infectados trabalhando exaustão. Milhares de mortos diários sem enterrar durante muitos dias, porque os que cavavam já não davam conta. A gente tem visto isso aqui? Uhum. Anúncio. Vocês acham que isso também quer dizer o fim desses tempos? É uma que mexe? Vocês acham que isso então podia estar no Jornal Nacional talvez um mês atrás? Isso não é de um jornal? Relato feito por Procópio de Cesareia. Praga de Justiciano, uma das primeiras pestes bubônicas entre 541 e 544. A gente está falando exatamente o que Procópio, certo? Imperador romano, né? Justiciano, Procópio, estava lá. Ele escreveu isso 1500 anos atrás. Pode ser quase exatamente o que sairia no jornal, o que saiu no jornal. A gente ia pensar que era o corona, né? Porque quem não passou a última peste, 1918, então ninguém está vivo dessa época. Não, pode ter, tem vivo, com certeza. Mas a maioria de nós nunca, né? Então seria, mas só que, olha, você vê, já tinha. Lembra de Lucas lá falando das pestilências, do fim dos tempos, e a gente achando que isso é coisa nova. Isso aqui nós estamos voltando 1500 anos. Aí eu falei assim, gente, vamos pular um pouquinho então pra frente. Aqui é Justiciano, que era imperador romano, de 1500 anos atrás. Os que haviam sido partidários das diversas fações políticas abandonaram as críticas mútuas. Só que por um tempo. A gente tem essa mania de voltar aos velhos costumes. É ou não é, gente? Às vezes vem uma coisa para te abalar, você fala, não, agora vem uma doença. Aí a gente fala, não, agora eu vou mudar minha dieta todinha, porque eu não quero pegar essa doença de novo. Aí você muda tudo. Aí você fica bom, igual coco, né? Duro igual coco. Passa 3 vezes, não, mas um docinho não vai fazer mal, não. Mas não dá pra você não, viu, Pel? É em tudo, certo? Ou então a gente vai malhar. Não, eu quero ficar aqui 6 packs. Vamos pro... Na hora que fica 6 packs, na hora que fica tudo aí sarado, não, mas hoje tira um dia da ginástica. Aí volta pros velhos hábitos. Então a gente chegou naquela condição lá atrás, porque até Procópio já tinha falado que naquela época, depois de tudo ali, é claro que vocês lêem a história, é muito interessante dessa peste, né, bubônica. 25 milhões de pessoas morreram, numa população bem menor naquela época, né? Em Cesareia. Qual o livro que você buscou? Isso aqui foi livro de história. Livro de história. Quem lembra dessa? Quem já viu essa máscara aqui? Ou retrato? Vocês já viram algum, assim, né, foto, alguma coisa? Aqui, a peste negra, né? Peste bubônica de 1347. Dizem que pode ter chegado a 200 milhões de mortes. 200 milhões, pode ter chegado. Justamente aconteceu quando estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França, muitas mortes, muitos problemas na Europa. E by the way, a Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos, durou 116. Só pra gente, né? O livro Alcione relata essa pandemia. Mas aí a gente já vai ver também que quase sempre que tem alguma peste, alguma coisa assim, também está tendo alguma guerra. Eu comecei a fazer as correlações, porque eu só trouxe 3, mas eu comecei a estudar as grandes pestilências e eu sempre via que tinha guerra na época também. E sempre um tinha uma conexão com a outra, certo? Às vezes, o que espalhava eram os soldados, aquilo tudo espalhava a peste, mas o que acabava era também as pessoas morrendo da peste. Tem uma conexão, que eu acho que seria um estudo bem interessante a gente fazer. Qual a conexão da guerra com peste, certo? Nessa época, porque lembra do distanciamento social? Quem aqui tá fazendo, todo mundo aqui bonitinho, 6 pés de distância, todo mundo, né? Máscara pendurada. Com máscara. Lembra desse pauzinho aqui? Quem nota esse pauzinho? Esse aqui é um médico da idade média, essa época, né? E o médico já estava com esse conhecimento de alguma coisa a mais. Esse pauzinho ali já distanciava ele do paciente. Olha pra você ver. Já era o distanciamento social. O povo tá achando que é agora, já tinha. Mas essa aqui já tinha a capa. Era a peste bubônica, gente, que a gente está falando. Eles não tinham ideia também de como que era, né? Eles achavam que era no ar. A gente não sabia bactéria, vírus, que é isso, vírus. Então a gente vai ver que aí tinha essa máscara. Imagina o fator psicológico. Você já está doente. Está todo, como se diz, né? Cheio de problema. Pegou a peste. Aí manda chamar o médico e ele aparece desse jeito.
é um baque, né? Ver um médico com uma capa preta, com um negócio com igual uma arara, um negócio. Porque ali dentro já tinha uma proteção para o médico e ali dentro era cheio de cheirinho. Porque o odor era muito bravo. O odor da peste, da putrificação dos corpos também, que já estavam. E ali colocava buchinha com vinagre, colocava ervas, certo? Então ele podia respirar pelo menos um ar diferente. Mas também algumas ervas que acreditavam afastar as pestilências. Então a gente vai ver que os avanços já foram acontecendo, certo? A gente vê alguma coisa mais ou menos parecida hoje. Vamos ver. Quem aqui não viu um homem desse por aí, não passou a quarentena do jeito certo. Porque, sim, a gente, né? E por último, só queria fazer uma conexão. A gente teve a gripe espanhola, que na verdade não iniciou na Espanha. Tá? Por que fala gripe espanhola? Porque naquela época a Espanha era um país que não estava tendo, como se fala assim, que você podia falar à vontade no rádio. Não tinha, como é que... Censura. Censura. Então, não tinha censura. Então eles estavam falando disso que estava acontecendo. E só a Espanha dava notícia disso. Certo? Os outros países tinham censura. Não queria falar que estava acontecendo aquilo. Também é período de guerra? Que guerra é essa que está tendo nesse Primeira momento? Guerra. Primeira Guerra Mundial. Nossa, Então, a Espanha era aquele que podia falar nos rádios. Então todo mundo ficou assim, não, a Espanha está falando, é gripe espanhola. Mas não foi na Espanha. Teve também, óbvio, mas teve vários, não foi lá que iniciou. Mas aí, o que acontece? 9 milhões morrem nas guerras. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. 50 milhões do vírus. O vírus é atribuído a acabar a guerra também. Porque com o vírus, os soldados chegam à exaustão. Começa a diminuir tudo. Tá? Então a gente vai ver que tem também uma correlação, certo? Mas é uma guerra, tá? A gente está falando de, né, os tempos passando, o fim desses tempos, que a gente está doido para chegar no fim disso tudo, para passar para esse planeta de provas de regeneração. Que a gente achava que era tudo beleza, mas é só o que é uma coisa excelente. Sim, o bem, um pouquinho mais, assim, né, aquele equilíbrio. Mas aí a gente fala, não, então é nos felizes. Não, feliz ainda tem um malzinho ainda. Ah, então é no celeste, lá. A guerra desaparecerá da Terra em algum... Quando é que a guerra... Será que vai desaparecer? Isso aqui na pergunta 743, Livro dos Espíritos. Vocês acham que um dia vai acabar? Sim, se aqui for um dia ser um planeta triste, Então um dia... angélico. Quando é que isso vai acabar, né? Sim, vai acabar. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Lembra que no livro A Caminho da Luz, lá naquele slide, eu falei que tinha que ter aquela colaboração entre os mundos, os governantes. Volta aqui agora no Livro dos Espíritos falando a mesma... É claro que esse veio antes, mas veio falando a mesma coisa. Os povos têm que ser irmãos. Não adianta a gente ficar com sexismo, racismo, não sei isso, aquele tanto de coisa. Esquece isso. Nós vamos ter que ser forçados a olhar para todo mundo e falar assim, tudo irmão, tudo igual. Tudo. Ah, aquele ali que você não gosta dele, não, seu irmão também. Ah, aquele lá é preto, você não gosta, seu irmão. Aquele lá é branco, é asiático, seu irmão. Aquele lá é da cadeia, pessoal, seu irmão também. A gente vai ter que falar para todo mundo, seu irmão. Você não gosta daquela lá, não, mas é seu irmão. Então, nós vamos ter que chegar nesse ponto. Não vai adiantar a gente empurrar um porque sabe, o outro não sabe, esse é bonito, esse aqui não sei o quê. Vai ter que ser irmão, certo? Eu adoro o Steven Pinker, ele é um psicólogo e ele trabalha muito a questão da evolução do ser humano, de como o mundo está evoluindo. Ele diz que hoje nós podemos estar vivendo na era mais pacífica da existência de nossa espécie. Nós nunca estivemos tão em paz como hoje. Nos últimos 3.500 anos, quase 3.500 anos, nós só vivemos 268 anos sem guerra. Em 3.400 e um pouco. Só tivemos 268 sem guerras. Então a gente vai ver que nós somos um povo ainda, né? Orgulho e egoísmo. Porque o motivo de guerra só cai nesses dois. Orgulho e egoísmo. Não, isso aqui. Mas aí a gente dá, de vez em quando dá um desânimo. Saúde. Estamos mesmo progredindo, pessoal? Será que vocês acham que a gente está progredindo mesmo? Eu acho. Eu acho. Que bom.
no espiritismo, tem essa pergunta, né? Segue a marcha ser progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Os espíritos dizem sim. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão expressa como deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico. De vez em quando, quem aqui já teve aquele bando de menino brincando, aí você tá falando, para gente, para gente, para gente. Aí de vez em quando tem que dar um berro. Não é? A mãe pega e fala, para! Aí todo mundo, os meninos tudo faz assim, aí abala, né? Aí não, tá bom. Aí vai. Mas a mãe faz por mal? É porque às vezes tá vendo que os meninos estão indo pra fazer uma coisa que vai ser perigoso. Aí dá aquele grito, todo mundo, é o nosso pai, né? É Deus. Às vezes ele vê que ele vê a gente como criancinha, chutando a canela do outro, né? As guerras, ele deve ter falado assim, pra que tá brigando? Uma bobagem, a terra é tudo minha, vocês tudo herdeiro da mesma terra. Fica aí se batendo, se matando, se atirando por causa de guerra, por causa de poder, vai todo mundo morrer de qualquer jeito, vai desencarnar, vai ter que voltar naquela terra que você estava morrendo de vontade de ter, você vai nascer lá. Não fica brigando por causa da terra. Então, pra Deus, ele deve olhar pra gente e falar assim, tudo criancinha, tudo aí brigando, chutando a canela do outro, pra que isso? Brinca direitinho, né? Jesus na cruz ali falou assim, olha, perdoa, porque eles não sabem, não têm ideia do que eles estão fazendo, né? Então, é a sabedoria de Jesus de saber a nossa ignorância, a misericórdia de Jesus de saber, eles só não aprenderam ainda o quanto que eu amo eles, o quanto que eles são amados, o quanto que é todo mundo irmão, todo mundo quer, eu quero o bem de cada um. Será que Jesus gosta mais de quem ora para ele do que quem não ora para ele? Não faz a mínima diferença. Ele vai gostar de algum ateu mais do que ele gosta daquele que é crente, o espírito? Não faz a mínima diferença. O que faz essa diferença somos nós. A gente é que decide diferença. Porque no fim das contas todo mundo igualzinho, né? Ó, 2.000 anos atrás, 200 anos atrás, 90%, esse aqui é o Steven Pinker, 200 anos atrás, 90% da população do mundo vivia em extrema pobreza. 90%. Hoje, 10%. Caiu, gente? Muito, né? Alfabetização. 300 anos atrás, mais ou menos, não mais que 15% da população europeia, ou dos europeus, eram alfabetizados. Hoje, mais de 90%. Certo? Então, as coisas estão melhorando. Quem lembra da época dos cristãos que pegava um cristão, colocava ele em tocha para iluminar o caminho, né? E a família era colocada como se fosse, eles chamavam the games, os jogos, né? A família de quem gostava do Cristo se jogavam ali no meio e deixavam os leões, ou os grandes, como é que chama? As brigas, né? Dos gladiadores até a morte. Então, ao invés da gente ir para o cinema, a gente ia para os jogos. Aí a gente vê assim, se eu tô sofrendo hoje, será que eu tava lá nos jogos apostando qual time que eu quero que ganhe? Ou será que eu era um daqueles cristãos lá, sem o mínimo de medo do leão vindo até a mim e ainda orando por Cristo? Eu espero que a gente esteja, talvez naquela época, no meio termo, né? Talvez a gente já aprendeu a não estar lá. Hoje, será que a gente pode trazer isso para hoje? Quem aqui já viu tourada? Touradas. Coisa mais triste do mundo. Matar um touro ali aos poucos. Isso acontecia até pouco tempo, agora já está fora da lei, né? Em alguns lugares, eu creio que... No Brasil existe vaquejada, que é a mesma coisa. Certo? Briga de gado. Briga de tudo rinha isso. de cachorro. Então a gente ainda está enraizado e está lá nos grandes coliseus, lá vendo o sangue, vendo aquilo ainda. Isso são resíduos de quem eu era. Se eu me sinto bem numa tourada, vendo, provavelmente eu tenho uma ideia de onde eu estava 2.000 anos atrás. Agora, se eu sou aquela fazendo uma passeata lá fora, porque um bom protesto por uma boa causa, causa milagres. E falando, ninguém entra aqui, não vai fazer isso com os bois, não vai matar dessa maneira, até a lei mudar. Isso é maravilhoso, né? Então a gente vai ter essa ideia. Então, violência melhorou, pessoal? Existe, mas bem melhor que antes, né? Higiene, será que melhorou? A higiene de hoje, comparado com os velhos tempos.
Eu dou o exemplo do Palácio de Versalhes. Esse palácio é lindo, é maravilhoso. Eu sou tão tonto, eu já fui lá algumas vezes. Na primeira vez que eu fui, dizem que tem o Hall of Mirrors, que é como é que fala em inglês? Sala dos espelhos. A sala dos espelhos, né? O corredor dos espelhos, coisa mais linda. Eu acabei, fiz tudo, olhei o palácio, saí, falei, meu irmão, ô Saulo, eu não sei onde é, será que estava fechado? Ele falou, mas passamos lá 1000 vezes na sala dos espelhos. Você ainda arrumou o cabelo no espelho. Eu falei, nossa senhora, fiz a viagem todinha pra ver esse negócio, não percebi que eu tinha andado pra lá e pra cá procurando o negócio. E é lindo, depois a gente, né, a ignorância vai passando, e aí você quer só fazer selfie, não sei o que, depois você deixa o selfie dentro da bolsa e vai prestar atenção, aí você entende, aí você fala, nossa, que lugar. Mas a gente vai olhar, Palácio de Versalhes, tinham festas lá, isso aqui a gente está falando nos anos 1600, 1700. Eles davam festas lá, isso aqui é na França, 1.500 pessoas, fim de semana, aquela festa maravilhosa, não tinha banheiro. Vocês já deram uma festa para 20 pessoas na casa de vocês? Com 2 banheiros igual. Com um banheiro já dá um problema, com 2 a fila melhora. Imagina dar uma festa para 1.500. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, sem o mínimo de higiene na cozinha. As pessoas urinavam, defecavam nos corredores, no cantinho, porque não dava tempo de chegar lá no jardim, certo? Então você vai ver nas latas, aqueles que tinham luxo, né, das latas, jogava as latas para fora da janela. Isso aí a gente via né? Então as pestes, né, falta de higiene, hoje a gente tem que lavar a mão, né? Olha que maravilha. Quando eles falam assim, gente, tem que lavar a mão, a pessoa, mas não era sempre assim que tinha que lavar a mão, né? Mas agora, vamos ver se a gente agora, todo mundo aprendeu a lavar a mão, agora vamos aprender a não jogar lixo na rua, vamos aprender essas coisinhas, né? Mas a higiene melhorou demais, meu Deus. Quem que já tirou um dente? O Nivaldo estava relatando um problema com o dente dele, né? Quem que já tirou um dente sem anestesia? Tomara que ninguém, né, gente? Imagina, com um cordãozinho. Aquele é quando era de leite. Era amarrado na porta. Feijão eu já fiz, esse eu já. Mas imagina você ter um dor de dente, tem que fazer um canal sem anestesia. Sem anestesia. É bem difícil. Anestesia foi descoberta não tanto tempo atrás assim não, 1844. Certo? Imagina fazer uma cesariana sem anestesia. Então a gente tem hora que a gente romantiza os velhos tempos, né? A gente vê aquelas mulheres com aqueles vestidos. Aí fala, gente, não tinha banheiro naquela época não, papel higiênico também não. Nem anestesia. E mulher menstruada naquela época? Era um problema. Elas vestiam saias vermelhas. Né? Então a gente vai ver que a higiene melhorou, pessoal. Os progressos científicos melhoraram. A gente está progredindo então, né? Porque hoje a gente tem cada coisa fantástica. Imagina no plano espiritual, então, né? Mas aí a gente vai. Aqui, estamos chegando ali. Quase uns 10 minutinhos. Vamos voltar aqui. Primeiro que a gente tem que lembrar que nós somos fundadores de um planeta de regeneração. Olha que espetáculo. Nós escolhemos estarmos aqui agora, quando o planeta passa por esse processo mais perto, certo? E nós falamos, eu vou. Todo mundo aqui foi candidato, todo mundo aqui teve o merecimento de nascer agora. Foi um merecimento, gente. Por isso que a gente não pode desvalorizar a nossa vida, porque foi um merecimento estar aqui agora. Isso é muito bonito, certo? A gente vai passar muitas dores, muitas. Mas ainda assim, já estamos, né? Mas ainda assim foi um merecimento. Nós podemos levantar a bandeira e falar assim, opa, eu fui um daqueles lá, que estava lá na época da fundação do mundo de regeneração. Fui um dos fundadores, certo? E isso é uma coisa muito bonita. Então a gente começa a ter uma apreciação nova pelo nosso reencarne aqui agora. Primeira Guerra Mundial, morreram mais ou menos 40 milhões, certo? Quem quer chutar a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos? Mas eu já ia para 80. Eu já falei. Aí, quase, todos nós bem perto. Dobrou, mais ou menos, né? Segunda Guerra Mundial, morreram 85 milhões. Tinha uma projeção de uma terceira guerra mundial, certo? Os estudiosos fizeram essa projeção de como seria uma terceira guerra mundial agora. Que agora nós adquirimos armas nucleares.
Os espíritos dizem que enquanto os moradores da Terra ainda usavam armas biológicas, eles não intrometiam muito, porque é entre a gente, vamos colocar os ETs, os extraterrestres, os povos dos outros homens. Porque era a gente, brigando com a gente. Só que no minuto que você começa a envolver armas nucleares, você está lidando com o eixo da Terra. E quando você muda o eixo da Terra, você agora vai ter consequências galácticas. Aí eles vão importar. Todas as vezes que eles fazem um teste nuclear, tem espíritos dos outros planetas ali vigiando. Para não extrapolar. Exato. Por isso essa moratória, entendeu? Porque eles já estavam vendo que a gente estava brincando com coisa perigosa. E Jesus falou, não, ele pediu por nós, ele intercedeu por nós. Deixa. Olha aí o espiritismo, que coisa boa, nesses 50 anos, quanta coisa boa veio para nos elucidar, incluindo a tecnologia, para a gente compartilhar coisa boa também, né? A projeção de uma terceira guerra mundial, de acordo com os estudiosos, o que vocês acham que seria? Primeira guerra foi 40 milhões, segunda guerra 85, uma terceira guerra. Acho que todo mundo. Ia dizimar quase Sempre todas as sobraria humanidades. alguém. Sobraria? Os estudiosos dizem que seria um desencarne de 85,3 milhões. Os primeiros 45 minutos. Ah, bom. Exato, né, gente? Os primeiros 45 Os minutos. primeiros 45. Né? Então a gente vai ver agora qual a apreciação que a gente deve ter por essa moratória que a gente teve. O coronavírus veio. Quem lembra aqui que em janeiro, fevereiro, estava uma confusãozinha entre os países? Lembra? Tsunami, esqueci o nome dele. Da onde? Tsunami. O Lá que do João? Iraque. Não, do Iraque. Ah, tá. Não importa. Do Irã, eu acho. Do Irã. Isso mesmo, Sudomani, eu acho. Eu sei que começou aquela confusão. Lembram disso? Que mais no começo, acho que era fevereiro, uma coisa assim. Começou, assim, Estados Unidos, aí jogaram uma bomba no lugar. Que matou aí o nome Estados de umas Unidos principais do matou Irã. o pessoal, aí jogou lá. E aí começou assim, a China começou a unir com A Rússia não Rússia. gostou. Aí depois o pessoal já começou a ficar com medo, porque aquele ali... Não foi assim, já não estava uma estratégia de terceira guerra mundial? Porque já estava alinhando, olha, Israel já estava levantando o braço, ó, tô com os Estados Unidos. Rússia já estava assim, eu não tô não, fico com a China. Não tô falando que os fatos históricos são exatos isso, mas todo mundo lembra dessa bagunçazinha no começo do ano? Todo mundo assim, pisando em casca de ovos, não, Deus, pelo amor de Deus, não deixa esperar essa guerra, não foi assim? Só que aí Deus é tão misericordioso, mas Deus é tão bom. Isso seria o fim realmente do nosso planeta. Certo? Porque 85 milhões em 45 minutos e dali pra frente só mais. Né? Isso seria o fim do nosso planeta. Só que Deus é tão bom que ao invés disso acontecer, começa um vírus. Aí esse vírus bagunça tudo. De repente, a gente está assistindo o news, né? Sobre guerra, possível estouro de guerra. De repente já começa outra coisa. Tô falando assim, mais ou menos relativamente na mesma época. Né? Tudo que é dentro de um ano é mais ou menos igual. Mas aí começa a falar de guerra. Aí ele começa a falar de um vírus. Aí todo mundo fala, mas peraí, esse vírus aqui é só o pessoal da China que vai ter, né? Aí já começa a divisão, não, o pessoal lá da Grã-Bretanha, não. Nós somos chique. Não tem esse vírus, não. O povo do Brasil, não, a gente tá no nosso negócio não é vírus. Só que não, porque o vírus não distingue ninguém. Não importa onde, cor, salário, posição. Aí ele começa a se espalhar. E ele começa a se espalhar e ao invés dos países se bombardearem, eles vão ter que agora se unir. Viram que uma proposta tão diferente, como que Deus, lembra daquela frase? O escândalo é necessário, mas ai daquele por que o escândalo vem. Então esse vírus, ele pôde, se a gente lembra das perguntas agora que eu fiz, que pareciam bobinhas, se você gosta da chuva, se desencarnar é bom, se chuva é bom, se aquilo é bom, o vírus é bom? O vírus em si não é bom nem ruim. Mas chegou numa hora, ao invés da gente estar usando guerra nuclear um contra o outro, o vírus forçou a gente a cooperar. Forçou ou não forçou? Primeiro a gente teve aquela... Não tinha ninguém vivido isso. Vamos fechar
fechar aqui, vamos fazer aquilo, o que a gente faz. Mas chegou um momento que todo mundo foi forçado a cooperar, mandar a máscara para lá, mas não demorou tanto assim não, gente. Isso que traz a gente esperança, porque não demorou tanto assim. Mesmo aqueles lugares mais egoístas começaram, não, olha, a gente tem 5 mil respiradores, vamos mandar para aquele lá 200 que a gente não precisa. Ainda a gente viu o lado, quem era egoísta ficou mais egoísta, só sobre, né? Igual obsessor, tem gente que fala, meu obsessor me faz fazer tudo. Não, não faz não, ele só amplifica o que já era. Né? É a mesma coisa de uma oração. Se você tem fé e você ora, amplifica o potencial daquilo acontecer. Mas se você tem um vício de alguma coisa e o obsessor chega perto, o vício vai ficar mais, né, evidente. Mas aí vem esse vírus e a gente agora tem que cooperar. Um tem que falar com o cientista do outro lá, ô, a gente está procurando uma vacina aqui, vocês já descobriram alguma fórmula? Aí o outro liga para o outro país e fala assim, ó, vamos fazer uma cooperação aqui de vários planetas para a gente juntar todos. Aí o outro falou, a gente tem um remédio aqui que pode ser útil. Eu posso mandar mais barato para o seu... Porque isso aconteceu. A gente não pode entrar e envolver nesses jornais aí, porque no fim do dia o jornal, se você espremer a televisão, sai sangue. Né? Mas tem um lado que a gente tem que entender, que é esse fim desses tempos. A gente agora é uma alegria saber que a gente salvou de uma terceira guerra mundial, que a gente ia fazer tudo errado, e que de repente, e eu não estou falando que não, livre-arbítrio existe, a gente ainda pode mudar de ideia e fazer pôr o pé na jaca de novo, mas o vírus veio para acalmar. Não estou desmerecendo, obviamente, a dor de quem está passando por esse momento, de jeito nenhum, o desencargo pelo vírus, de jeito nenhum que eu estou falando que isso é uma coisa boa, não é? É só o valor disso. Houve um propósito. E para a gente estudar e refletir que, na verdade, o propósito foi bom. Ah, mas meu tio morreu, a pessoa... Claro, compaixão. Isso é parte da gente desenvolver o processo de compaixão. Todo mundo aqui teve momentos difíceis. Quem é que passou, assim, sem nenhum probleminha na família, nada? Todo mundo aprendeu algumas coisas. Tá? Estamos aprendendo. O vírus não desapareceu. Mas o vírus tem um cunho espiritual. O vírus tem um cunho que a gente sabe que tem um motivo maior. A atração do vírus também tem um lado espiritual. Hoje não é de falar isso, não é o foco da palestra. Mas eu queria dizer isso, a alegria do fim dos tempos são esses tempos de ignorância nossa. Agora tem que ser ou coopera ou coopera. Corona matou quantos? Por agora subiu mais. Vamos colocar uns 450, 460 mil. Gente, se a gente vai comparar, e eu não estou, porque uma morte é uma morte. Um desencarne merece todo o seu respeito, toda a sua compaixão. Eu estou dizendo aqui uma coisa maior, certo? Uma projeção de uma terceira guerra mundial que mataria 85 milhões em 45 minutos. Em 45 minutos. E até hoje, nos últimos 6 meses, mais ou menos morreram 450 mil. É uma diferença absurda, correto? Não tira e nem deve desprezar, porque foram casos difíceis, sim. E a gente compare com quem passou por isso, né? Mas a gente tem que ver o bigger picture, ver o retrato maior disso. Então, você ora quando as coisas estão difíceis ou fáceis? Você ora mais, você pede a Deus, você se ajoelha quando as coisas estão tudo bem ou quando as coisas estão mais difíceis? Geralmente quando está mais difícil. Então isso vem para nos, realmente, lembra daquilo que às vezes vem para nos abalar, para a gente reconectar com a oração, com o que realmente importa? Quem aqui teve algum momento nessa quarentena que falou, nossa, meu dinheiro não vale nada? Teve alguns momentos da gente realmente refletir e falar, nossa, se tudo fechou. Quem lembra aquela música do Raul Seixas? No dia que o mundo parou. Né? Até o ladrão saiu para roubar, mas não roubou porque o banco estava fechado. O banco estava fechado porque ninguém estava depositando dinheiro. Ninguém depositava dinheiro porque ninguém estava trabalhando. Ninguém estava trabalhando porque... Eu sei que é uma sequência, né? Então, quer dizer, nada valeu de nada. Aí a gente começa a ver o que vale. A oração, minha reconexão. Quando é que nossa fé é realmente colocada em provação? Quando está tudo bem? Ou quando está tudo mais difícil? Né? Difícil. Aí que a gente entra na fé. Porque eu posso falar,
E a nossa fé, gente, eu acho que ainda não é inabalável, não. Eu sei que é uma, né, fé inabalável, parece que é um oxymoron, mas porque fé é fé, não tem como, né? Mas a gente ainda capenga nisso. A gente é museu da recaída ainda. Ainda, pra mim, ainda não é inabalável, então cada um pense por si, né? Então eu falo, eu tenho fé, tenho, mas não naquela fé inabalável, porque às vezes às vezes a gente fica triste, às vezes a gente se questiona, isso é natural. Mas quanto mais a gente pratica, mais a gente adquire a fé, a gente não precisa ficar preocupado, falar, nossa, eu não tenho fé, nossa, aquela pessoa queria ter a fé dela. Não, a fé a gente aprende, a gente adquire com o tempo, com as experiências, ninguém vai ficar para trás. A gente não precisa ficar triste pensando que a gente não tem fé, a gente na verdade tem mais do que a gente pensa até. E Freud dizia assim, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa é uma chinelada, gente, que eu sempre tenho uma chinelada na palestra, né? Porque às vezes a gente fala, mas o corona tá tudo bagunçado, perdi o emprego, isso, e a gente reclama. Só que uma coisa bacana é que toda reclamação provém de uma oportunidade. Você reclama do seu emprego porque você teve um emprego. Você reclama do seu peso porque você teve nutrição para chegar naquele peso. Você reclama do seu amigo, que agora te traiu, mas você teve a chance de ter um amigo. Tudo que você reclama é proveniente de algo que você teve. E aí você reclama agora. Então, a gente também tem que assumir a nossa responsabilidade, a nossa parte. Cada vez que eu culpo a Domênica, eu também entrego para ela a responsabilidade de resolver meu problema. Cada vez que eu tenho um problema e falo assim, só a Domênica que resolve meu problema, fica difícil, porque agora eu entreguei para ela a responsabilidade que eu também tenho. Ela pode me ajudar. Mas parte daquela desordem no mundo, eu também sou responsável. A gente não pode ficar falando, o povo, aquele povo. Porque o povo tem que cobrar dos políticos. Você é o povo. Eu sou o povo. Se eu ficar sempre jogando no outro, fica difícil. A coisa fica difícil. Eu sempre estou responsabilizando. Meus pais, meu pai me abandonou quando eu tinha 10 anos, por isso que eu sou assim. Tá, mas hoje você já tem 48. Já não... Você não pode. Não cola mais essa história. Não dá. É triste, mas você não pode entregar a responsabilidade para ele agora. Quando você tinha 12, 13, 14, 15, sim. Mas agora você já é capaz de tirar, né? Então a gente também é responsável pelas coisas, pra gente buscar ajuda, pra gente ser humilde, pra pedir, pra falar, eu quero sair disso. A última figura é essa aqui, a gente limpando aquela casa. Lembra da faxina? Eu perguntei quem é que gosta de dar faxina. Aí uns falaram, eu gosto, outros não. Tem dia que a gente gosta, tem dia que não, aquela coisa. Ninguém gosta de respirar poeira. A poeira é isso que a gente está passando, é a poeira. O fim dos tempos é o fim daqueles tempos que a gente já, as we know, aqueles tempos de ganância, de isso, daquilo que... Esses tempos já estão chegando no fim. A gente tem que entender a alegria disso. Porque é porque a casa está ficando limpa. Essa é a alegria do fim dos tempos. Não é pra gente sentir, nossa, eu sou culpado, fiz tudo errado. Não! Você pode viver a sua vida olhando para trás, ficando culpado por tudo que passou, despedindo eternamente para as pessoas que você queria estar com elas, ou você pode falar, ok, fim dos tempos, início de novos tempos. Ou eu fico grudada no que já não existe, ou eu vou abrir a porta e falar, olha, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu posso ter essa esperança de que coisas boas virão, né? Então, o fim dos tempos pode ser um momento de alegria. E deve ser um momento de alegria, porque passou. Momentos bons passaram? Passaram. Mas foram bons? Foram. Lembra deles. Momentos ruins passaram? Passaram. Você tem que ficar lembrando deles? Não. É uma escolha sua. Você pode abrir a porta e falar assim, não, eu quero viver coisas boas. Né? É o controle que você tem. Essa é a última hora. Chegou a hora. Então, o fim dos tempos chegou a hora. Fraternidade. Não belos discursos sobre fraternidade. Que isso a gente já tem demais, gente. Eu não estou fazendo um discurso lindo aqui de fraternidade? Quer dizer que eu sou fraterno? Só eu sei. Né? Então, acabou. Esse negócio de ficar todo dia falando, Jesus é lindo, maravilhoso, nossa, eu sou boazinha, olha o que eu faço, e falar lindo, e colocar aquele terninho
aquele discurso fraterno. É lindo? É. É bom? É. Mas é mais válido você ser fraterno. É ou não é? Você ser fraterno é muito mais bonito que você fazer discurso sobre fraternidade. Então é muito bonito a gente protestar, ótimo, ir lá, pôr bandeira, fazer, mas você viver a causa é mais bonito, certo? Não estou desmerecendo, não é isso, mas viva a causa. Você é contra a violência? Coloca, sou contra a violência, maravilha, então não seja violento. É mais bonito do que colocar uma placa falando que eu sou contra a violência, certo? Madre Teresa diz que convidaram ela para fazer uma passeata contra o aborto. Aí ela recusou. E aí o jornalista falou assim, mas Madre Teresa, você é tão, né? A gente sabe que você não vai numa passeata. Ela falou assim, eu nunca irei numa passeata contra nada. Mas se você me chamar para ir numa passeata a favor da vida, eu aceito com o maior prazer. Olha que espetáculo. Ela não queria ser antagonista a nada. Ela queria ser pró uma coisa boa. Ao invés de jogar pedra no governo daquele que você não concorda, daquele pretendente, você mostra o que o seu pretendente tem de bom. Tá vendo como a gente pode fazer as coisas diferentes? Não trazer a poeira para cima. Lavar a casa, limpar a casa. Né? Então, fraternidade. Discurso é lindo, mas ser fraterno é mais bonito. Espiritualidade. A gente tem que acabar com as religiões. Nota, você está falando isso? Doida? Tem, porque os dogmas religiosos já não cabem mais. Agora você tem que ser espiritualizado, religiosidade, não é mais religião, certo? Então eu tenho que me deixar a religião e abraçar o espiritual, abraçar a Deus, o divino, a divindade. Isso sim, cooperação, a força do coletivo. Porque se esse vírus aqui não fosse a força do coletivo, porque tem coisas espetaculares acontecendo, aí a gente ia se lascar mesmo. Se todo mundo fechasse a porta e não quisesse cooperar, ia ser uma bagunça. E eu sei que às vezes a gente está tendo que aceitar coisas que a gente não concorda, às vezes a gente está sendo obrigado a algumas coisas que a gente, né? Tá, mas a gente está sendo forçado também a refletir, a cooperar de alguma maneira, certo? Então, é isso aí. Queria então acabar. O Júlio pode apertar o botãozinho para mim, por favor. Onde que é aqui?